Salve! Meu nome é João Corilo, sou natural do Paraná e hoje residente no Retiro Racional. E vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Leitura do primeiro volume da obra Universo em Desencanto, página 19, 20 e 21. Rosário da Vida. A vida é um rosário de contas. Cada conta contém um passado. Cada conta, um período da vida. E cada período com os transes bons ou maus. E assim formando-se esse rosário, muito fácil para quem quer que seja aprender. Rosário este encantado, que nunca ninguém desencantou, por saberem que todos os habitantes desse mundo são encantados. Encantados por quê? Porque esse mundo é encantado. Por ser encantado, vivem todos em experiências. De experiências em experiências e sempre por saberem. Encantado por quê? Por tudo se conservar misteriosamente. Encantado por quê? Porque ninguém nunca deu solução, a não ser agora, eu, o racional superior. Encantado por quê? Porque tudo se encerra no infinito, misteriosamente, sem solução. Encantado por quê? Porque ninguém sabe como isso foi feito, a não ser agora, eu, o racional superior, explicando tudo, tintim por tintim, com provas claras, sólidas, consolidadas e sem contradições. É assim o rosário da vida que todos os encantados desconhecem e que vão conhecer por meu intermédio, ou seja, a imunização racional. O vivente, de posse da imunização racional, dá solução a tudo, baseado e comprovado de todos os jeitos, de todas as formas, de qualquer maneira, puro e limpo, pois está aí o rosário da vida para todos, universalmente. Todos vão ser imunizados pela escrituração de redenção universal. Nesse rosário está toda a vida do infante. A imunização é completamente diferente da espiritualização. É uma coisa natural. E o vivente com um tesouro deste está abastado de tudo. A imunização racional abrilhantará todos, fazendo com que todos cheguem ao natural. Por essa ser uma das virtudes mais elevadas, a mais alcandorada que todas no mundo. E assim, a base de tudo está na imunização racional. E para o vivente se imunizar é preciso ler diariamente, e por meio dessa leitura, ir sendo imunizado. E uma vez imunizado, chegando em mãos do vivente, tudo, de pouco em pouco, melhora se despertando, conquistando tudo o que deseja e muito além ainda. A imunização racional será conseguida com a constância na leitura. E o vivente, conforme vai lendo, vai sentindo aos poucos a sua influência, até integralmente imunizar-se. Para imunizar-se, o vivente pode levar meses, e levar anos. Tudo depende do vivente, da sua constância ou não na leitura. Os que querem alcançar mais cedo fazem por onde, e os disciplentes demorarão muito mais a conseguir os seus benefícios. E assim, a imunização racional vai ser, e tem que ser, o maior brilhante comum de todos universalmente. Comum por quê? Por ser uma coisa natural. Natural por quê? Por a natureza de todos ser feita para essa adaptação. Então pergunta ao vivente, e por que isso não veio há mais tempo no mundo? Digo eu, tudo chega com seu tempo. O tempo ainda não tinha chegado, e agora de muito já chegou. Fruteira nenhuma dá fruta antes do tempo. Tudo tem o seu tempo. E a imunização racional pode ser praticada em qualquer lugar? Pode, porque o vivente depois imunizado está sempre imunizado, dia e noite, noite e dia. Pergunta ao vivente, e o que é preciso fazer para adquiri-la? Ler diariamente. É quanto basta para adquirir em pouco tempo.
A leitura dá o conhecimento, instrui o vivente. E o vivente vai vendo os efeitos cada vez mais redobrarem-se. E priva a liberdade do vivente em ponto nenhum. Há responsabilidade? Nenhuma. Qual é a responsabilidade se o vivente sabe o que precisa fazer e não fazer? É uma coisa que dá instruções para o vivente encarar como de grande utilidade sobre os pontos de vista. Sim, é da imunização que sai tudo o que o vivente precisa. E os que lerem todos os dias alcançarão mais depressa, e os que não lerem vão tardando a adquirir. Se hão de adquirir um ano lendo todos os dias, pode levar 2, 3 e até mais, dependendo do descuido do vivente. Com a imunização racional, o vivente se torna mais feliz em tudo, conseguindo chegar num ponto muito elevado como nunca pensou. Tudo é desenvolvido pela força mais poderosa do mundo, que é a imunização racional. Salve. Salve! Boa noite! O meu nome é Alessandra Curilo, eu sou natural do estado de Santa Catarina, da cidade de Joinville. Hoje eu vou realizar uma leitura diretamente aqui do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. A leitura que irei fazer é do 5º volume da obra, cujo título é O Bem Físico, Moral e Financeiro. Nos fluidos está a força mais poderosa do mundo. Páginas 283 a 287. Desculpa. O maior remédio do corpo em matéria fluídica é o fluido racional, que se adquire lendo o livro Universo em Desencanto. Nos fluidos estão todas as doenças e todas as curas. O fluido mal produz o mal, e o fluido bom elimina o mal. O fluido mal produz a doença, e o fluido bom cura a doença. Então, todas as curas do corpo humano, em matéria fluídica, elétrica e magnética, são feitas pelo fluido bom. E todas as doenças são de origem fluídica. São feitas pelo fluido mal. E a cura está no fluido bom. O maior remédio e o melhor tratamento é feito pelo fluido bom, devido à origem do ser humano ser de origem fluídica. Então, o tratamento certo, o remédio certo do corpo humano é o fluido racional, que cura todas as doenças do corpo em matéria fluídica e magnética. O ser humano é um corpo em matéria fluídica e magnética, e o remédio certo é o fluido racional. E assim, leiam o livro Universo em Desencanto para receberem o tratamento fluídico para a cura dos seus males físicos, morais e financeiros. Por que financeiro? Porque o fluido bom traz tudo de bom na vida da pessoa, e o fluido mal traz tudo de mal na vida da pessoa. Então, no fluido racional estão todas as curas dos males do ser humano, causados pelo elétrico e magnético. Lendo o livro Universo em Desencanto,
vão adquirir e possuir o fluido bom, o fluido racional, para o seu equilíbrio na vida físico, moral e financeiro. Os fluidos são o elétrico e magnético e o transcendental. Este é de origem fluídica, sendo a razão legítima do ser humano. E por isso, nele estão todas as curas do corpo, em matéria fluídica, elétrica e magnética. O fluido transcendental é o fluido mais poderoso por ser racional, da origem verdadeira do animal racional. E por ser de origem racional, é que nele estão todas as curas dos males do ser humano, físico, moral e financeiro. A origem é uma só, é racional, e as curas certas só podem partir da origem do animal racional. Então, quem conhece a origem e que pode dar o conhecimento certo, e o certo vão conhecer, lendo o livro Universo em Desencanto. E por ser desencanto, estão vendo, sabendo e conhecendo que é um conhecimento transcendental. O encanto é esse mundo e o desencanto é transcendental, porque só mesmo de fora desse mundo é que podia vir este conhecimento, desencantando esse mundo misterioso, o desencanto dos mistérios, o desencanto dos enigmas, o desencanto de tudo e de todos. E isto só podia vir de fora, transcendentalmente, de outras paragens que vão conhecer, lendo o livro Universo em Desencanto. Desencanto transcende de outras paragens, e encanto é aí desse mundo, da terra, que ninguém nunca soube o porquê vive em cima dela. Vão saber lendo conhecimento transcendental, no livro Universo em Desencanto. A racionalização do animal racional depende do conhecimento racional, que é a razão da origem do animal racional, vindo de fora este conhecimento, pois que não podia partir do animal racional, por o animal racional não conhecer a razão do seu ser. Por isso, sempre falaram na racionalização, mas nunca puderam encontrar o princípio básico desse ser, por desconhecerem a razão do seu ser, a razão de serem animais racionais. A luta da ciência e do conhecimento científico e filosófico sempre foi muito grande para ver se descobriam a razão da origem do animal racional, mas nunca conseguiram, porque não dependia do animal racional, por este não se conhecer a origem do seu ser. Que ser? O ser racional, que deu origem ao animal racional e que ninguém conhecia. E hoje, todos vendo de que modo e forma encontram-se em mãos de todos a racionalização do animal racional, por conhecerem a razão do seu ser e sua origem, vindo de fora este esclarecimento transcendentalmente de outras paragens, desconhecida dos habitantes da terra, e assim, em mãos de todos, o verdadeiro conhecimento da racionalização, adquirido pelo conhecimento da imunização racional. É um conhecimento vindo de outras fontes desconhecidas, do povo da terra, de outro horizonte, o horizonte racional.
o novo horizonte desconhecido dos habitantes da Terra, o horizonte racional, o horizonte verdadeiro do animal racional. A luz racional, a luz verdadeira do animal racional, que por desconhecer a sua origem, não podia conhecer a sua verdadeira luz, a luz da razão do seu ser, a luz racional. Se existem, é porque existe o fluido que originou o micróbio para a formação do ser humano. Então, no fluido está a força mais poderosa do mundo, porque o fluido é que deu origem aos seres. Se os seres são poderosos, os fluidos muito mais, que são os criadores e os causadores dos seres. Então, no fluido está a força mais poderosa do mundo, porque o fluido é quem deu a origem a todos os seres que existem no mundo. Se não existisse o sol, não existiria o calor. Se não existisse calor, não existiriam os fluidos que estão dentro do calor. E se não existissem fluidos, não existiriam vidas. Não existiriam seres. E por serem degenerados e deformados dentro do fogo, é que tudo e todos são diferentes uns dos outros. Por isso, eis a razão das desigualdades, devido serem seres deformados, em decomposição pelo progresso da degeneração. Degeneração esta feita pela multiplicação dos seres, porque tudo que se multiplica diminui, e por esta multiplicação vinda a extinção dos seres. Então, está aí o embargo da extinção dos seres pelo conhecimento da imunização racional. A imunização racional sendo o carro de transporte do fluido deformado que deu causa a este corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Desse mundo em que habitam para o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, ou seja, a planície racional. Sim, porque não há efeito sem causa. Se existe esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética do ser humano, é porque existe a causa, que é o corpo fluídico deformado aí dentro do calor. A continuação desse maravilhoso conhecimento se encontra no livro Universo em Desencanto, em todas as livrarias. Salve, muito obrigada. Salve, desculpa. A lição certa é 5º volume dos livros Universo em Desencanto, o bem físico, moral e financeiro. Nos fluidos está a força mais poderosa no mundo. Salve, desculpa. Salve, meu nome é Sandra Regina Lopes e eu vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional. Eu sou natural de São Paulo, para elevar a vibração do nosso planeta Terra. A lição é continuação do Rosário da Vida, das páginas 27 e 28. Diante da imunização racional, não nascerão mais aí, e sim, em vez dos corpos tornarem aí a nascer, vão nascer na parte racional. A imunização vai tratando de transportar as sementes, que são a origem desses corpos, para a parte racional, e cá, então, formando outros corpos muito diferentes desses. Na grande planície cá em cima, muito além do sol.
onde estão os racionais com o seu progresso de pureza, muito diferente desse. E na escrituração vão saber tintim por tintim. A formação dos corpos aí na Terra é derivada das 7 sementes. E essas sementes, em partículas, e estão nos seguintes lugares: uma no Sol, uma na Lua, nas estrelas, na água, na terra, nos animais e nos vegetais. Por isso, o corpo depende dessas 7 partes, dessas 7 partículas, que reunidas formam o corpo humano. O vivente, por meio da imunização racional, é imunizado, e a imunização vai tratando de locomover essas 7 sementes, essas 7 partículas, para a planície cá em cima, racional. Cá então, vai se formando outro corpo muito diferente desse, e o vivente, por meio da imunização, não nascerá mais aí nesse mundo, e sim cá em cima na planície racional, onde todos são puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. O progresso é de pureza, muito diferente desse, e não há sofrimento de espécie alguma. Isso são umas insignificantes provas para dar a formação e mostrar aos viventes que o conhecimento é de equilíbrio, voltando ao lugar de origem, porque não nascerão mais aí, e enquanto viverem aí, com a espiritualização, nunca disso poderão sair. Sim, porque enquanto existir sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, serão sempre os mesmos aí a nascer. E só por meio da imunização verão essa transformação dessas 7 partes aí deformadas nessas condições, para o estado natural, que é cá em cima, na parte racional. E assim será feita a felicidade de todos universalmente, por meio da imunização racional, e todos chegando em seus lugares, de onde saíram. Tudo isso vão saber na escrituração, pois conforme vão sendo imunizados, vão sendo tiradas essas partículas do Sol, das estrelas e dos outros seres. O Sol vai diminuindo o seu calor, o seu tamanho, a Lua, as estrelas, e depois que todos estiverem cá, não existirá mais Sol, Lua ou estrelas. Vão desaparecendo nessas condições, porque as virtudes de que se formaram são transportadas para a planície racional. Que tudo isso vão saber na escrituração, antes de ser terra, o que era, antes de ser água, o que era, e por que era, de onde principiou tudo, antes de ser sol, o que era, o princípio da lua, estrelas, de tudo e de todos. Salve! Salve! Meu nome é Sasha, sou residente no Retiro Racional e hoje vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Minha leitura vai ser do primeiro volume da obra, páginas 69, 70 e 71, as 7 partes do porquê de tudo. Então,
Em quantas partes se divide o mundo? Em 7. Em quantas partes se dividem o corpo? Em 7 partes. Portanto, chama-se este esclarecimento as 7 partes do porquê assim são. Que assim são feitos dessas 7 partes reunidas, fazendo a formação de todos os corpos, ou do corpo animal, que tem procedência ou origem de racional. Por isso, a imunização racional é para todos, porque todos os corpos estão aí feitos para ela, dependendo dela, como já sabem. E por a deformação estar nessas 7 partículas, é que o vivente imunizado vai fazendo com que a imunização vá tratando de tirar essas partículas das partes deformadas e transportando-as cá para a planície racional, de onde saíram, então, o corpo muito diferente desse vosso. E uma vez assim, o vivente não nascerá mais aí, nesse mundo deformando, como nasce enquanto as virtudes permanecem nessas 7 partes. Então, aqui todos bem claros, bem avigorados, bem assim explanados e lapidados, só mesmo na escrituração, tintim por tintim. Esses trechos, bem profundos e elevadíssimos, são para os jubilosos terem o verdadeiro amor fraternal a si mesmo, pelas bases sólidas que aí estão, provando todos que na imunização racional está a solução de tudo que precisam. Então, como o vivente pode ficar imunizado o mais depressa possível? Lendo todos os dias, quanto mais vezes melhor. O vivente, lendo com persistência, rapidamente adquire a imunização. Começa a ser imunizado integralmente, em pouco tempo. Para adquirir é preciso saber, e para saber é preciso ler diariamente, cooperando assim para o ponto mais elevado de si mesmo. E o vivente imunizado está acobertado do maior tesouro universal. Está aqui a porta da salvação em vossas mãos, aberta no mundo pela imunização racional. E o imunizado não sofre. Sofrem os que não conhecem, e os que conhecem sofrerão se quiserem. E quem quer sofrer? Ninguém. Sofrimento não faz graça para ninguém rir. Portanto, leiam, para ficarem de posse o mais depressa possível da imunização racional e porem em prática o grande tesouro de todos universalmente. O que é um vivente imunizado? É um consolidado em tudo. É um conhecedor de tudo, um esclarecedor de tudo, capaz de seguir sempre o caminho certo da felicidade. Quem não quer sua volta ao lugar de origem? Todos querem. Uma vez sabendo e conhecendo como se pode voltar, todos haverão de querer sair desse inferno para sempre. Quem quer tornar a nascer nesse mundo? Ninguém, porque o inferno é aí mesmo, nesse mundo. Por isso, estão aí, dentro desse fogo, só enxergam o poder do fogo. De dia, para poderem enxergar, é o sol que mata. E de noite, para verem, são obrigados a acenderem o fogo, a luz. Fogo de dia, fogo de noite. O purgatório é quando vão dormir. Por isso, de manhã, ao levantarem, têm os olhos e outras partes do corpo purgando. Com a imunização racional, entretanto, tudo isso cessará,
porque nela está a volta à planície racional, e alcançando-a, todos chorarão de alegria, porque chegará ao mundo tudo aquilo que o vivente precisará. Será o enorme delírio de satisfação, e o abalo pela surpresa será grandiosíssimo. E assim, todos devem ler para serem imunizados. Está aqui, portanto, o mundo livre das hecatombes e dos sofrimentos, porque a imunização leva ao mundo tudo que é de bom para todos. Universo em Desencanto, o livro da absolvição, da condenação ao extermínio. Não serão mais mortais. No livro Universo em Desencanto está todo o translado da absolvição dessa condenação ao extermínio. O mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Por ser o mundo um conjunto fluídico, elétrico e magnético, é que tudo que existe no mundo é de origem fluídica, elétrica e magnética. Portanto, a força mais poderosa desse conjunto fluídico, elétrico e magnético está nos fluidos, sendo o fluido a força mais poderosa da geração, formação e criação. Então, no fluido está tudo. Do fluido depende a formação de todos os seres. Assim, todos os seres são de formação fluídica, elétrica e magnética. E por ser de origem fluídica, é que são assim, instáveis, como aí estão. Geram, nascem, crescem, reflorescem e desaparecem, porque fluido passa. O fluido passageiro. O fluido é tudo que constitui a geração, a formação e a criação. Por tudo ser de origem fluídica, é que cada ser tem o seu fluido. Cada ser é constituído por um fluido, nessa natureza variante e deformada como é. Salve. Salve, boa noite, meu nome é João Paulo Rosas Nadal, do Paraná, e vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Primeiro volume da obra dos livros Universo em Desencanto, de autoria do Mundo Racional, do Racional Superior, páginas 79 a 83. A deformação da parte da planície e dos corpos racionais. A deformação da parte da planície que veio se derretendo, virando goma e depois de derretida virou água, ao mesmo tempo que a outra parte da mesma planície que tinha a resina, e essa resina, com o calor da luz, começou a empolar. Depois de empolada, começou a torrar, virando cinza. Completaram o seu estado de deformação quando a água, penetrando na cinza, com o tempo apodreceu, gerando dessa podridão micróbios de todas as formas. Então, esses tantos racionais que entraram por essa parte que ainda não estava pronta para entrar em progresso, e por não estar pronta é que começou a deformar-se. Essa deformação provocou o deslocamento da planície que está cá em cima, e conforme iam progredindo, essa parte da planície, não pronta ainda para o progresso, foi descendo, e descendo com ela também esses racionais, igualmente se deformando e perdendo as virtudes.
E conforme iam perdendo as virtudes, essas foram se acumulando, e depois de um certo tempo, todas reunidas começaram a se deformar em um foco de luz. Em que degrau já estavam? No segundo degrau. Foi quando começou o foco de luz. Conforme se deformavam, tudo ia descendo e se distanciando cada vez mais daquele foco. Quando chegaram ao terceiro degrau, já estavam no fim da extinção daqueles corpos. E aí, os que se extinguiram em cima da resina deformada em cinza geraram o sexo feminino, e os que se extinguiram em cima da planície transformada em goma formaram o sexo masculino. Estavam aí no começo do terceiro degrau, e durou uma longa eternidade para a formação desses corpos. A luz aumentava cada vez mais o seu calor, e veio então a formação de outros corpos, muito diferente desses. Conforme a deformação foi progredindo, os corpos iam se modificando. Não eram assim como são na geração de agora. Uma geração atual é muito diferente da geração de 1000 anos passados. Os corpos inicialmente formados eram surdos, mudos e cegos, e só mais tarde nasceram as vistas. Ninguém se entendia. Enxergavam, mas não sabiam divulgar o que viam. E assim levaram uma longa eternidade e já estavam no quarto degrau. Entendiam-se por meio de acenos, e depois, aparecendo a voz, guinchavam e urravam. Passaram aí uma grande eternidade. Quando chegaram ao quinto degrau de deformação, já se entendiam por meio de urros e guinchos. O foco de luz ia esquentando sempre, cada vez mais tudo ia baixando. O calor sempre mais forte penetrava profundamente na cinza e na goma, e tudo se derretendo e baixando, enquanto os entendimentos eram de urros e guinchos. Chegaram ao sexto degrau, sexto progresso de deformação, e começaram a soltar a voz. Eram gagos. Todos gaguejavam, mas não se compreendiam com essa gagueira. No sétimo degrau, mais adiantados. Nesse sétimo progresso de deformação, já grande parte da planície tinha virado cinza. As virtudes dessa cinza deformada, conforme foi se deformando e perdendo as virtudes, fez com que essas virtudes se reunissem, provocando a formação da lua. A lua, embora formada, não aparecia, começando a reunir-se nela as virtudes da resina, da planície e de alguns restos dos corpos racionais. Nessa fase já eram gagos bem adiantados. No oitavo degrau, gagos ainda mais adiantados, começando nessa fase a reunirem-se as virtudes da planície e da resina para a formação das estrelas, que nesse tempo estavam só em formação, ainda não apareciam. Nono degrau, progresso de gagos bem mais adiantados, mas não eram ainda de entendimentos, porém soltavam a voz cada vez mais. No décimo degrau, já eram gagos com algum entendimento, mas muito vago. 11º degrau, mais adiantados, pouca coisa. No 12º degrau, da mesma forma. Nessa fase, a resina, já com a sua deformação bem desenvolvida. No 13º degrau, a água penetrou em grande extensão por baixo dessa cinza da resina. As partes sólidas foram ficando e as não sólidas descendo, e a água tomando conta desses lugares, originando a separação das terras. As partes não sólidas, com a penetração da água por baixo, afundaram, e as partes sólidas são as que estão aí. Foi nesse 13º progresso que começaram essas divisões. Agora perguntais: e por que o mar se mexe? Digo eu, porque o mar é vivo e produz vidas.
ainda mais perguntais: e por que a água doce move-se muito pouco? Porque também tem vida, mas não tem a força da sua vida como a do mar. Não tem força como a do mar, por quê? Porque a água doce tem vida pacata e sossegada, e a vida da água do mar é agitada. Então, quando começaram as separações das terras, ocasionadas pela água, a lua começou a aparecer, muito pouco se divulgando. No 14º degrau, começou a nascer uma vegetação completamente diferente dessas que vocês conhecem, porque nesse tempo ainda não chovia. O progresso era ainda de gagos, e os viventes, de tanto se esforçarem para gaguejar, sentiam ressecamento na garganta e começaram a fazer uso da água aos poucos. Com o tempo, foram aumentando seu uso, originando a dilatação dos órgãos. No 15º degrau, começaram a fazer uso de alguns vegetais. Ainda eram gagos com insignificantes entendimentos, e já no espaço havia grande quantidade de vapor que saía da cinza da água, produzido pelo foco de luz, e cada vez mais aumentava o seu calor, a sua intensidade. Esse vapor, acumulado até uma certa altura, com o tempo virou água, produzindo chuviscos, sendo nessa fase que começou a aparecer a chuva, e foi nesse mesmo progresso que começaram também as gerações dos animais. No 16º degrau é que começou a aparecer a dilatação dos órgãos. Até aí eram eternos, mas não tinham entendimento das coisas. No 17º degrau já estavam bem desenvolvidos e a deformação também, começando aí a usarem os vegetais com abundância. Foi quando surgiram os primeiros casos de morte. As novas gerações começaram nesse progresso e duraram uma longa eternidade. Morriam e nasciam gagos, com pouco entendimento das coisas. Comiam os vegetais que lhes apetecessem, e entre eles os venenosos, que não conheciam, e por isso comiam e morriam. Começaram aí as novas gerações, os entendimentos. Começaram a prestar atenção naquilo que fazia bem e no que fazia mal, porque comiam e prejudicavam. Vieram então, nesse 17º progresso, diversas gerações. No 18º degrau, a lua já aparecia com as suas modificações, e as estrelas também. A deformação já estava quase totalmente feita. Começou a aparecer o dia e a noite, porque o sol começou a fazer sua trajetória, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. 19º degrau, 19ª eternidade, com bastante entendimento das coisas. A vegetação completamente modificada, por já existir o dia e a noite. E a esta altura já chovia, pouco, mas chovia. No 20º degrau, em progresso, novas gerações, novos entendimentos regulares, mas não tinham ainda noção das coisas, pois só quando chegaram ao 21º degrau é que passaram a se compreender uns aos outros normalmente. Com a intensidade do calor e acúmulo do mesmo que subia, é que começaram as chuvas e os viventes começaram a se esconder em locas e tocas, a fazerem abrigos de palhas, e só muito mais tarde, nesse 21º progresso, é que começaram a nascer os primeiros passos que aí estão vivendo. Antes de nascerem esses primeiros passos, já se entendiam, e a vida era de trocas. E assim, estão aí esses dados para certificação de como vieram descendo e por que esses degraus aí estão, o que querem dizer e a que eles correspondem.
Salve! Salve! Meu boa noite a todos, estudantes de cultura racional desse imenso Brasil, e também a todos que estão nos assistindo agora. Meu nome é Laura Mascarenha, sou do estado do Piauí e residente do Retiro Racional. Vou realizar uma leitura daqui do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Essa belíssima leitura será do primeiro volume da obra básica dos livros Universo em Desencanto, página 291, título A Volta de Todos ao Lugar de Origem, de autoria do Mundo Racional, do Racional Superior. Não há efeito sem causa. A causa do corpo é o corpo fluídico, elétrico e magnético, que está deformado nessas 7 partes, que se trata de 7 sementes, ou as 7 partículas, ou as 7 partes que formam um corpo só. A pessoa, uma vez imunizada, a imunização apanha este corpo fluídico, elétrico e magnético, que deu origem a este corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, e leva para o lugar de origem, que é a planície racional. Está aí o porquê somos animais racionais. E não se imunizando, este corpo fluídico, elétrico e magnético continua deformado nesta deformação. Está aí o que deu origem ao corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. É de origem fluídica. Não havendo fluido, não há vida. O fluido provém de onde? Do Sol. Não existindo Sol, não existe vida. E é por isso que o mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Eis a razão de tudo que existe no mundo ser de origem fluídica. É o fluido, a força mais poderosa do mundo, dos fluidos provém este tudo aparente. Salve! Salve! Boa noite. Meu nome é Tiago Santos, sou do estado de São Paulo, da cidade de Limeira, e residente no Retiro Racional. E vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Universo em Desencanto, Imunização Racional, de autoria do Mundo Racional, do Racional Superior, primeiro volume da obra, das páginas 308 a 312, cujo título é Esta leitura aumenta os anos de vida. A sabatina racional deve ser constante, diária, para que os ânimos se conservem sempre equilibrados na medida do possível, pelas instruções e orientações dadas do presente e do futuro. Todos conformados pela jubilosa fonte alcandorada racional do redígio supremo a todos, a vontade de todos, o bem de si mesmos,
Para encontrar essa justificação, é preciso levar em conta as instruções que recebem do conhecimento de si mesmos, por meio da planta de salvação eterna que está aí em vossas mãos. Então, não sabem que o ler e reler o livro que contém a vossa salvação é viver mais tempo e prolongar a vossa vida? Portanto, tratem de ler. Quanto mais lerem, melhor será para vocês. Agora, vamos entrar na parte aguda do conhecimento racional. Todos ficam completamente emocionados por sentirem o autêntico conhecimento, que dá vontade de falar, dá alegria e emoção, produzida pelo que vê, pelo que sente. É a parte aguda, não delirante. Não há quem não enlouqueça de alegria. Os que não conhecem não podem sentir o que os que já conhecem sentem. Quando conhecerem, sentirão a mesma coisa. Sim, porque ninguém é de ferro. Uns dizendo: a luz da verdade chegou ao mundo. Todos chorando de alegria, porque os anúncios serão alarmantes. Os anúncios serão de mexer com todos. Não há este que não queira saber como é, como nasceu no mundo. Então, aí a imunização racional abrange todos e todas as mentes, sendo equilibradas para o ponto real. Olham uns para os outros e dizem: é a salvação de todos. É a descoberta mais importante que existe no mundo. Por nós sermos corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética, é que temos a probabilidade de sermos tratados pela força mais poderosa do mundo, que são os fluidos. Tendo o fluido bom, que faz o bem, e o fluido mau, que faz o mal. Está aí como se pode aumentar os anos de vida e viver muito mais do que devia, devido ao tratamento fluídico, que é o tratamento mais positivo por ser natural. Tudo que é natural é feito pela imunização racional, por o mundo ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético, e nós sermos feitos desta natureza fluídica, é que uma vez o ser humano imunizado receberá o tratamento fluídico para prolongar e aumentar os anos de vida. O fluido bom evita os efeitos do fluido mau, porque o mal é de origem fluídica. E uma vez o mal sendo de origem fluídica, o fluido bom não deixa o fluido mau atingir a pessoa. Daí o prolongamento da vida. Por o mundo e os feitos serem de origem fluídica, é que no fluido está a força mais poderosa do universo. Por tudo ser de origem fluídica, e daí então surge o bem dos imunizados e a longevitude da vida, por meio do tratamento fluídico, onde estão todos os remédios maus e todos os remédios bons. Todas as doenças são de origem fluídica, por o mundo ser fluídico, elétrico e magnético. Portanto, toda doença é de origem fluídica. Por nós sermos corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética, é que no fluido bom estão todas as curas de todas as doenças do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. O fluido mau produz a doença e o fluido bom cura a doença. Portanto, o tratamento fluídico é o verdadeiro tratamento natural. Para se conseguir as curas fluídicas, é preciso se imunizar. Uma vez imunizado, receberá o tratamento fluídico, que é o natural do ser humano. Por ser corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética,
é que no fluido bom estão todas as curas do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. E para conseguir este tratamento é preciso ser imunizado. Para se imunizar, basta ler todos os dias para conhecer o que é imunização racional. Portanto, todas as doenças são produzidas pelo fluido mau e todas as curas são feitas pelo fluido bom. Por os seres serem todos de origem fluídica, é que todo mal é de origem fluídica e todas as curas são de origem fluídica. E assim sendo, está a pessoa imunizada pelo fluido bom, por estar de posse do seu verdadeiro natural, que é a imunização racional. Então, neste conhecimento da imunização racional, está tudo o que a pessoa precisa para o seu equilíbrio. Em primeiro lugar, a salvação de todos. Em segundo lugar, a cura de todos os males. E em terceiro lugar, o emissário que acompanha cada livro para resolver todos os problemas de todos os imunizados. Por o mundo ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético, é que todas as doenças do corpo fluídico, elétrico e magnético são feitas pelo fluido mau, e para serem eliminadas e curadas somente pelo fluido bom. O corpo é fluídico, as doenças são fluídicas e as curas são feitas pelo fluido bom, por o mundo ser de origem fluídica. Está aí como são prolongados os anos de vida pelo tratamento fluídico depois da pessoa imunizada. Uma vez imunizada, entra em contato com o racional superior. Então, vêm as orientações para o equilíbrio de tudo na vida, da saúde, dos negócios, dos casos necessários, enfim, de tudo que o vivente precisa. E uma vez imunizado, sabe de onde veio, como veio e por que veio, para onde vai, como vai e por que vai para o seu lugar de origem, que é lá em cima, na planície racional. Mas para isso, tem que ficar senhor do conhecimento da imunização racional, que é onde estão todas as soluções de todos os seres existentes neste mundo deformado, sendo esse o verdadeiro conhecimento racional, para que todos deixem de ser animais racionais e voltem ao seu lugar de origem na planície racional, que foi de onde todos saíram. Toda essa descrição está aí, tintim por tintim, na obra Universo em Desencanto. O que é que vai para o lugar de origem, que é a planície racional? É o corpo fluídico, elétrico e magnético, que deu origem a este corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, pois não há efeito sem causa. E a causa do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética é feito do corpo fluídico, elétrico e magnético. Portanto, isso depende das pessoas se imunizarem para retornar a serem racionais, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, na planície lá em cima, aonde estão os demais, com o seu progresso de pureza. E está aí como é feita a vossa salvação, deixando de serem animais racionais, bichos aqui deste chão, para voltarem a ser racionais puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. E cada livro, Universo em Desencanto, tem a assistência do dono do livro, para solucionar todos os problemas e casos da vida de quem está se imunizando. Para estas soluções, basta apenas a persistência do vivente na leitura. Em primeiro lugar, todos no seu lugar de origem. Em segundo lugar,
as curas por meio do fluido bom. Em terceiro lugar, a assistência do dono do livro para solucionar os problemas da vida do vivente. Em quarto lugar, o aumento dos anos de vida. Em quinto lugar, o racional superior orientando todos. Em sexto lugar, a descrição da formação deste mundo encantado, misterioso, que assim sempre foi mantido pelos encantados. Em sétimo lugar, todos no seu lugar de origem, é o que completa as 7 partes do porquê todos assim são, e como podemos deixar de assim sermos para voltarmos a ser racionais limpos, puros e perfeitos. Salve e muito obrigado a todos. Salve. 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 Salve! Salve. Salve.